A alfabetização midiática é a capacidade de analisar, interpretar e avaliar criticamente as informações que consumimos nos meios de comunicação. Por exemplo, verificar antes de compartilhar ou comparar diferentes veículos para entender se a informação é confiável. Uma fake news funciona como um boato na escola. Alguém conta uma história sem verificar, outras pessoas repetem e quando se percebe, muita gente já acredita nela. Nos últimos anos, narrativas como kit gay, ideologia de gênero e doutrinação nas escolas tomou espaço nas redes sociais e nos debates políticos. Mas até que ponto essas informações são verdadeiras? Fake news são informações falsas ou distorcidas que circulam como verdadeiras. Exemplo: publicações virais nas redes sociais sem fontes confiáveis. Desinformação é a disseminação de conteúdos enganosos que podem influenciar a opinião pública. Exemplo: notícias manipuladas ou tiradas do contexto sobre a educação. A checagem prática serve para ensinar o público a verificar. Passo 1. Identificar a fonte da informação. Passo 2. Verificar se a notícia aparece em veículos jornalísticos confiáveis. Passo 3. Conferir se existem dados ou pesquisas que comprovem a afirmação. Passo 4. Checar se a informação não está fora de contexto. E passo 5. Se necessário, pesquisar em plataformas de checagem de fatos. Professor Marco Vinícius, como é que o senhor vê o impacto das fake news dentro do ambiente educacional, tanto em escolas como universidades? Primeiro, quando a gente fala de fake news, a gente está falando de mentiras que são passadas como verdade. Então, isso é um risco muito grande. A gente, quando fala do ambiente educacional, escolas, instituições de ensino superior, a gente está falando de conhecimento, de pesquisa, de aprendizagem, e esse conhecimento é um conhecimento que é próprio, que tem uma fundamentação. Quando se coloca uma fake news, uma inverdade dentro de um local, que tem um conhecimento, a depender de quem esteja passando, pode inspirar que é uma verdade. Então, é um risco muito grande da gente desconstruir a formação de alguém. Então, ela tem que ter um cuidado imenso com tudo que é dito dentro das instituições de ensino superior. Na prática, como esse tipo de desinformação pode afetar o ambiente escolar, o ambiente familiar, entre professores e alunos? Excelente pergunta. A desinformação dá riscos. Então, por exemplo, a gente pega, recentemente nós vivenciamos a desinformação sobre as vacinas, Então, o tempo todo, a vida toda, as vacinas, elas trouxeram resultados positivos. Então, quando a desinformação passa por pessoas que são da área da saúde, falando que a vacina não funciona, então isso vai ter um impacto social muito grande, não só na escola. A escola é um primeiro momento, com os pais é um segundo momento, mas a gente tem um impacto na sociedade. Então, a partir do momento em que se fala algumas coisas, qualquer conteúdo, e esse conteúdo não condiz com a realidade, pode ter um choque muito grande na hora que a pessoa precisar da prática, daquele momento da verdade. Então, a verdade ela não aparece. A pessoa vai ser conduzida por uma inverdade e isso pode causar sérios danos, não só físicos, mas psicológicos também. Qual é o papel da escola na formação do pensamento crítico dos estudantes diante desses conteúdos virais e informações distorcidas? Nossa, a escola, ela já vem com um papel muito grande de muito tempo. No primeiro momento, o papel da escola é transmissão de conhecimento e construção do saber para a pessoa que está ali. Só que, de algum tempo para cá, por questões sociais, a escola passou não só a trabalhar a questão do conhecimento, mas também a questão da educação enquanto ser humano. Então, por favor, com licença, obrigado, essas coisas todas, às vezes não são trabalhadas na família, e o professor, a professora, são os primeiros a dizer não e a fazer seus trabalhos de reeducação. Mas isso é uma situação. Quando a gente vem para a questão do fake news, o papel da escola é de fazer um levantamento, uma pesquisa, um cuidado muito grande com o conteúdo que é passado. Então tem que ter uma facilidade dentro dos professores, uma comunicação muito grande com os professores, com os pais, com todo mundo, para que a verdade seja colocada. Então qualquer conteúdo, qualquer conhecimento que chegue, precisa ser verificado. Tá? Então, passar todo um trabalho de verificação daquele conteúdo, ver a partir do momento se é verdadeiro, se não é verdadeiro, orientação também para os professores e todo um trabalho de que chegue à verdade. E essa criticidade, é importante a gente pensar, o que é criticidade? A crítica é você falar mal, não, a crítica é você fazer uma avaliação de algo, de uma postura. Então, a crítica pode ser positiva, mas é análise, mas uma análise com fundamento. Qual é o grande problema que a escola tem hoje? É buscar referências nos fundamentos para repassar para professores, para os estudantes e para a família. Muitas vezes a família também precisa
receber essa informação, senão a desinformação corre solta. Como análises críticas, né, como é que disciplinas como história, sociologia, filosofia podem ajudar esses alunos a ter uma análise crítica diante das fake news que são geradas todos os dias? Nossa, aí a pergunta ela tem uma amplitude maravilhosa. Primeiro a gente pega as disciplinas, você citou de humanas, né? Sociologia, filosofia, história, geografia, são disciplinas que são baseadas em conteúdo de acordo com um contexto. É tanto que, em um determinado período, 64 a 85 aproximadamente, sociologia e filosofia não fazia parte do currículo do ensino fundamental, né? Porque essas disciplinas, a filosofia ensina a pensar. Então eu vou pensar em cima de um contexto que eu estudei, né? A sociologia ensina e ajuda a entender o contexto histórico. O negro ele não consegue uma ascensão social porque ele é incapaz. Espera aí, o contexto histórico, mora onde, qual foi a formação, quais as oportunidades, isso aqui é só um exemplo. Então, a sociologia e a filosofia estimula o pensamento e a análise crítica do contexto. A história e a geografia vêm na facilidade de dar uma estruturação maior a esse conhecimento. Então, você conhecer a sua história, você vai ter a sua identidade e vai conhecer realmente como aconteceu, porque a história ela pode ser contada de vários lados, né? Então, as narrativas, como se chama, mas você precisa conhecer o contexto histórico. Então, a história, a geografia, em resumo mesmo, a história, a geografia, a filosofia e a sociologia vai instigar para que o estudante pense mais além do que está escrito ali no livro. Então, eu preciso ter uma compreensão ampla e quando eu junto todos esses conhecimentos, aí sim, eu posso ter um olhar que vai me dar uma supervisão e qualquer fake news, qualquer história, qualquer coisa que for contada somente por um lado, eu vou perceber, epa, não é assim, vamos investigar. O conteúdo é muito mais amplo, eu conheço muito mais quando eu faço a relação desses quatro componentes curriculares. Já foi. Tem meia hora que tá gravando. De hoje que eu tô aqui, ó, esperando. Legal. Tem 1 minuto já que tá gravando. Ainda me tratou mal. Não quero falar com você. Vai, eu sou obrigada. Não, é sem circulam. Não circula nada. Não tem nada circulando, não, Diva. Pensamento crítico dos estudantes. Mas então Pelas redes. Vamos voltar.